Dando continuidade ao segundo Seminário Nacional do PROCAD, o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, intitulado Crise do Capital e Fundo Público, Implicações para o Trabalho, Direitos e Política Social, a gente vai iniciar agora a mesa número 4, intitulada A Privatização da Saúde, as lutas contra a EBSER e em defesa do SUS. Gostaria de convidar inicialmente a professora doutora Juliana Fiuza Cislag. Também gostaríamos de convidar a professora doutora Maria Inês Souza Bravo. Também gostaríamos de chamar a professora Analice Dantas Santos para compor a mesa. A gente queria pegar um pequeno momento antes de começar a mesa para ceder um espaço para o Sintef, aqui da UFRN, para fazer uma pequena intervenção. Boa tarde, nós estamos representando o GT de Saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes e o Sintef, o sindicato que nos representa, mas para além desses, nós estamos representando os 3 hospitais universitários vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que além do UOL, é a Maternidade Escola Januário Cico, aqui em Natal, e o Hospital Universitário Ana Bezerra, no município de Santa Cruz. Nós trazemos esse protesto para mostrar a nossa insatisfação e nossa indignação em relação à gestão da EBSER nos hospitais da UFRN, que é semelhante, igual à gestão da EBSER em nível nacional. É falta de respeito, é assédio moral, é redução de procedimentos, é redução de leitos, é insatisfação dos usuários. Então, são várias questões que a gente está trazendo aqui com esse protesto, publicando para vocês, publicizando para vocês que a gente não quer gestão EBSER. A gente quer um SUS público, um acesso universal dos usuários e uma assistência de qualidade, porque a assistência de qualidade nessas instituições, ela está sendo comprometida. A gente já não consegue fazer determinados procedimentos porque falta material, falta insumos, falta alimentos, falta equipamentos e diversas coisas que estão faltando no hospital. Então, não é uma realidade só do Onofre Lopes, apesar de que o GT de Saúde, ele congrega o maior número de profissionais do Onofre Lopes, as várias profissões que integram a assistência nesse hospital, mas é uma realidade que extrapola ao UFRN e vai a nível nacional. Então, a gente está aqui defendendo um SUS público, um acesso universal público, porque a gente não tem mais a realidade que a gente tinha antes. A gente tem a dificuldade de acesso dos usuários a procedimentos, a exames e a consultas. Além do não acesso, dificulta toda uma assistência de qualidade e o acesso desses usuários que permeiam toda a assistência. Então, é por isso que nós estamos aqui. A EBSER, eu digo não. A EBSER é privatização. A gente precisa questionar e combater o discurso de que o problema na saúde é que se tem muito dinheiro, mas que se usa o dinheiro de forma equivocada. Isso não só justifica a privatização da gestão na saúde, mas tem justificado a privatização da gestão das políticas sociais de uma forma geral. A Rosa falava hoje da questão da assistência também, como se tudo se resumisse a um problema de técnicas de gestão e não a falta de financiamento. Os dados per capita também, a gente tem um gasto per capita com saúde, que é menor do que a Argentina, infinitamente menor do que países centrais, menor inclusive do que países próximos, vizinhos a gente, né? Então, o que acontece é que a gente tem pouco financiamento para a saúde
E, de fato, esse financiamento muitas vezes é mal utilizado, mas isso não significa, como querem, né, os neoliberais, que a privatização vai resolver os nossos problemas. Em relação à indústria farmacêutica, o Estado brasileiro hoje consome 20% de tudo que é produzido da indústria farmacêutica, então é um consumidor importante, né? Além disso, no último período, isso centralmente desde o governo Fernando Henrique, houve um desmonte muito grande dos laboratórios públicos que produziam medicamentos. Isso foi construído pela política do governo. Para a gente ter uma ideia da importância da produção pública de medicamentos, no caso, por exemplo, de antirretrovirais, quando o governo passou a produzir alguns antirretrovirais importantes no tratamento do HIV, no setor privado houve uma redução do preço desses medicamentos entre 40% e 60%. Então, quando o Estado deixa de produzir e passa a consumir, isso tem impactos também e favorece setores do capital privado, nesse caso da indústria de medicamentos. Outra questão, dentro da indústria de medicamentos ainda, mas no capital comercial, né, as farmácias foram também muito favorecidas por uma política que foi construída no governo Lula, que é a farmácia popular. Tem dois problemas. O primeiro é que, pelo SUS, os medicamentos deveriam ser distribuídos gratuitamente. O que foi apresentado como uma grande vantagem, que é o programa da farmácia popular, é um subsídio de 90% que o governo dá aos medicamentos e a população paga 10%. Isso foi questionado pelo Conselho de Saúde e, no início, haviam farmácias públicas, né, que promoviam o programa. Hoje o programa está todo na mão das farmácias privadas. Serviços, né, do Estado consumidor, eles, desde a criação do SUS, há uma grande contradição, porque desde que a legislação do SUS foi construída, parte do setor privado continuou prestando serviços ao SUS, né? O Estado compra serviços de hospitais, de atenção primária, hospitais de alta complexidade, para cobrir o que falta ao SUS. A Valéria Correia usa um termo, costuma muito usar esse termo, que é a complementariedade às avessas. O que deveria ser o setor complementar, na verdade, em muitos casos, sobretudo em cidades menores, que não têm grandes redes de saúde, se tornou uma complementariedade às avessas. Porque o sistema privado, onde o SUS compra o serviço, é muito maior do que os hospitais públicos. Em alguns casos, a cidade não tem hospital público nenhum. E a rede é toda privada, conveniada, e o SUS paga por esse serviço. Há uma disputa, né, desse setor em torno da tabela SUS. Sempre tem esse debate, a tabela SUS precisa ser reajustada. Existem pesquisas que demonstram que a tabela SUS ela paga mal para baixa e média complexidade, mas que para alta complexidade paga acima do valor dos serviços que são prestados. Então, para o setor privado também interessa mais prestar serviços de alta complexidade. A outra questão envolve as desonerações tributárias, as isenções fiscais, que o governo chama de gasto tributário. E, nesse caso, por dois mecanismos, né? Primeiro, o setor privado de saúde é altamente desonerado. Então, tudo que se chama instituições sem fins lucrativos não pagam uma série de impostos e contribuições e taxas, inclusive aquelas que deveriam financiar a saúde. Então, as isenções fiscais, elas vão atuar absorvendo, se apropriando de fundo público de duas formas. Uma favorece o setor privado de saúde, porque boa parte do setor privado de saúde recebe desonerações, né, a título de apoiar a política de saúde, inclusive as desonerações em relação ao imposto de renda de pessoa física e jurídica. Se você tem um plano de saúde, você pode reduzir, abater isso do seu imposto de renda, e as empresas que fornecem planos de saúde podem abater do imposto de renda de pessoa jurídica. Ainda que isso não seja diretamente, atinja as contribuições da saúde, que é a COFINS e a CSLL, mas atinge o orçamento fiscal, que poderia também ser utilizado para a Seguridade Social. Agora,
As exonerações para o setor privado em geral, bom, além de exonerar o setor privado da saúde e, com isso, favorecer o setor privado da saúde, há uma série de exonerações para todas as áreas, e assim, a lista é imensa de quantos setores da indústria, de quantos projetos do governo, quem está envolvido nos projetos, que recebe isenção fiscal exatamente nas fontes de financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS e a CSLL.